Bom, primeiro agradecer mais uma vez a Gatorade, agradecer a GSSI pelo convite. Minha relação com a marca e com o produto ela já é bem extensa. Inclusive, acho que o professor Ian vai falar bastante sobre o teste do suor, CITEST. O primeiro CITEST feito aqui no Brasil, eu tive participação, foi em 2004, com o Esporte Clube Corinthians Paulista, junto com o saudoso Dr. Renato Lutufo. Então, a relação com a marca, até hoje, a gente tem uma relação de suporte, né, do produto, com os meus atletas e com os meus clientes, no meu ambiente de clínica, no meu ambiente de atendimento particular, e também de alguns trabalhos e de algumas participações, podendo participar do desenvolvimento aí e da construção de algumas ideias. Bom, agradecer a todos da Gatorade pelo convite, tá? Agradecer o professor Orlando, faz tempo que nós não nos víamos, acabei vendo agora, conversando um pouquinho em backstage aí, mas faz muito tempo, nos encontramos há muitos anos atrás, depois desde a ida dele para os Estados Unidos, acabamos nos encontrando mais. Professor Ian, it's a pleasure to be by your side. É um prazer estar com você. É muito gratificante estar numa mesa com dois grandes nomes da hidratação mundial. Para mim é um grande desafio estar aqui. Eu sou um fisiologista muito mais ligado à área prática, eu tive muito tempo dentro dos clubes, muito mais próximos ao treinamento esportivo. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o que eu entendo aqui, o que a gente preparou para dar o start e poder entregar para esses dois grandes nomes mundiais da ideia sobre e do estudo sobre hidratação e desidratação. Eu tenho certeza que vocês vão ter uma ótima manhã em acompanhamento conosco. Bom, eu como premissa, eu como profissional de educação física e fisiologista do exercício, eu sempre tento proporcionar para os meus clientes, para os clubes com quais eu trabalho, momentos vencedores. Então, eu sempre tento estar preparado e pronto para ter respostas rápidas e atitudes apropriadas nos momentos certos. Uma das minhas grandes premissas de trabalho é minimizar os danos e os riscos de lesão. Não tem como eu não tomar nenhuma decisão baseado em evidência. Eu até brinco e meus filhos até falam comigo que eu tenho uma frase que eu até pego no pé deles, que eu falei assim: nunca use o achismo, né? Tente buscar algo que defenda o que você está falando e que pontue o que você está dizendo. Então, eu tento sempre me basear em análise, sempre estar pronto e sempre estar embasado, mas com o passar do tempo, hoje eu sou um profissional com quase 40 anos de idade, com quase 20 anos de carreira, 18 anos de carreira, a minha intuição conta bastante em alguns momentos, mas sempre em cima dos conhecimentos teóricos e embasamento científico. Mas, com o passar do tempo, os senhores vão percebendo que isso vai acontecendo. Alguns caminhos que vocês percorreram no passado, fatalmente vocês não vão percorrer no presente e no futuro. Mas uma grande premissa para mim, e que eu brigo, e que até hoje é uma luta, e eu consigo vencer muitas vezes ela, é tentar julgar antes de analisar. Então, antes de criar qualquer fundamento, antes de ter qualquer informação, eu não julgo. Eu vou buscar, eu vou a fundo, eu vou entender, eu vou avaliar. Eu sou um fisiologista que acredito muito na avaliação. Eu acredito muito nos dados, eu acredito muito na informação. Eu não consigo iniciar nenhum trabalho na minha carreira onde eu não consiga ter acesso aos dados preliminares. Então, resista julgar antes de analisar. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho de hidratação. Então, nesse slide aí, eu coloquei 3 tópicos importantes aí, 3 tópicos que podem resumir aí o que a hidratação pode auxiliar na performance e na vida cotidiana de qualquer um, não só em atividade física, mas também na sua vida normal, que é basicamente a função cardiovascular. Ela tem uma função de regularizar a temperatura corporal, fatalmente minimizando o aporte do sistema cardiovascular para não gerar mais estresse, para tentar achar esse controle da temperatura corporal.
o professor Orlando vai falar bastante sobre isso mais tarde, e regularizar a temperatura, permitir com que essa temperatura corporal fique dentro dos valores normais para ser humanos saudáveis e num produto final, e o objetivo do nosso encontro hoje é a performance. Então, a ideia de você estar hidratado, de você permitir com que o seu corpo tenha o suporte, tenha o acesso a alguma bebida, pode ser a água, alguma bebida com recurso hidroeletrolítico, no caso, o Gatorade, que consiga trazer um bem-estar, uma homeostase corporal para que não há nenhum efeito deletério ou efeito que não seja importante ou que não traga nenhum benefício para a performance. Mas para isso a gente precisa entender, né? Então a gente precisa entender que o corpo ele tem mais ou menos aí uma estimativa aí entre 50% a 70% aí de água, ou seja, é o componente em maior quantidade dentro do corpo humano. A água ela tem um papel importantíssimo dentro dos processos fisiológicos corporais. Ela funciona como um grande solvente, né? É um material que transporta, é um líquido que transporta grandes fluidos dentro do nosso corpo. Então, ela ajuda na questão da regulagem do volume sanguíneo, da pressão sanguínea. Ela é importante para a eliminação de alguns metabólicos que não são benéficos para o nosso organismo, transporte de oxigênio. Ela nutre e traz a informação, e traz essa nutrição para o cérebro, músculos. E a água tem um papel importante, como eu digo anteriormente, na regulagem da temperatura corporal do nosso organismo. Eu coloquei aí para vocês, só para vocês entenderem assim, desses 60% de constituição corporal que da água dentro do nosso sistema, 75% dele é para o sistema nervoso central. Os outros 75% para os músculos, 75% para o coração, 86% para os pulmões e 81% para o sangue. Eu coloquei esses 4, 5 pontos aí para vocês entenderem e deixar claro que a fisiologia ela fala que a perda hídrica pela sudorese durante o exercício pode levar o organismo à desidratação. Quando eu digo pode levar, pode ter certeza, ela vai levar. Então, ou seja, com o aumento da osmolaridade, da concentração de sódio no plasma e a diminuição do volume plasmático. A gente vai falar um pouquinho mais aqui para frente sobre isso. Quanto maior a desidratação, menor a capacidade da distribuição de fluidos para a periferia. Falei isso anteriormente, ou seja, quanto menos água eu tiver, quanto menos informação, ou quanto menor foi a minha hidratação, menor é o suporte desses fluidos para a periferia. E quando a gente fala em performance, nós estamos falando em sistema nervoso central, estamos falando em sistema cardiovascular, trocas gasosas. Então, tudo isso é necessário pela hidratação. Mas só um adendo aqui, só deixar claro, eu fiz uma pesquisa rápida e encontrei que o primeiro artigo, a primeira informação falando sobre hidratação, foi um artigo publicado em 1938 por Adolf e Jill, onde eles fizeram um trabalho e fizeram um trabalho de extenuar a temperatura corporal das pessoas que foram avaliadas e os efeitos da desidratação no deserto. Então, em ambientes extremos, eles encontraram algumas informações que, com o decorrer dos anos, hoje nós temos algumas premissas e entendemos da seguinte forma. Quando a gente fala eu hidratado, significa o estado que eu estou hidratado, ou seja, eu hidratado significa que eu estou hidratado, não estou tendo nenhum problema com a desidratação. Então a gente fala que entre 1% e menos 1% do peso corporal, eu estou num estado de hidratação. E a gente divide isso em desidratação mínima quando eu me encontro entre menos 1% e menos 3% do peso corporal. A partir daí, eu já começo a ter alguns problemas relacionados à performance que a gente vai mostrar agora com o passar dos slides. Mas uma desidratação significativa, ou seja, uma desidratação que já requer uma atenção um pouco mais importante, a gente considera entre menos 3% e menos 5% do peso corporal. E aí chegamos a casos mais graves,
com a desidratação acima de 5% aí de diminuição do peso corporal. Só um adendo, falando um pouquinho sobre a minha experiência prática, eu já tive acesso a atletas em final de partida, eu sou oriundo do futebol, com uma desidratação próxima de 5% a 6% do peso corporal. E a gente percebeu, cruzando com algumas informações de GPS, danos e características de performance bem diminuídas. Eu vou mostrar uns papers no futuro agora da nossa apresentação para falar um pouquinho sobre isso. Mas, basicamente, a desidratação prejudica a capacidade de eliminar calor. É sabido que toda vez que a gente produz ou vai produzir energia, ou seja, vai produzir uma ação, grande parte desse calor é dissipado e outra parte dessa energia ela vem aí e retorna em forma de performance. Então, a gente, toda vez que estamos em movimento, que estamos produzindo alguma ação, a gente está produzindo calor. E a desidratação elimina ela prejudica essa eliminação de calor. Se eu sei que desses 100% de uma capacidade enérgica que eu vou desenvolver, cerca de 70%, 80% está em produção de calor, se eu tiver desidratado, eu vou ter um esforço cardiovascular maior, uma maior utilização de glicogênio, ou seja, o açúcar, a fonte de substrato energético, de carboidratos, vão ser comprometidas. Uma alteração metabólica da função do sistema nervoso central. Tem alguns artigos que mostram tomadas de decisões prejudicadas com os efeitos da desidratação. A diminuição de absorção de líquidos, eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre o sódio. O sódio tem essa função importante da absorção e da manutenção dos líquidos dentro do nosso organismo. E os riscos de doenças provocados pelo calor, que aí, como eu mostrei na slide anteriormente, desidratações acima de 5%, 6%, a gente já passa a ter, chegando a próximo de 10%, a gente já passa a ter um risco de saúde. A gente está colocando o nosso atleta, o nosso cliente, numa situação de risco. Mas vamos lá, vou falar um pouquinho sobre a absorção do líquido, e a ideia é que vocês entendam que existe um processo dentro do corpo. Toda vez que ingerimos algo, ou estamos reabastecendo o nosso organismo, esse líquido ele é absorvido no trato gastrointestinal pela corrente sanguínea. E esse processo, ele envolve... E esse processo, ele envolve desde o esvaziamento gástrico, ou seja, eu ingeri aquela quantidade de líquido, eu ingeri 300, 400 ml. Interessante, antes de falarmos sobre isso, só um adendo. O American College, ele sugere que possamos 2 horas antes de qualquer atividade ou de qualquer exercício que vamos fazer, ingerimos mais ou menos 500 ml de líquido entre água e algum componente que tenha sódio, reposição hidroeletrolítica e carboidrato. Então, é importante frisar isso. E durante o exercício, todo momento que você tiver oportunidade, fazer a ingestão de líquido, principalmente quando o nível de exercício é bem extenuante ou quando você está em ambiente um pouco mais de calor. Mas voltando, essa absorção é feita nesse trato gastrointestinal e é transportado pela corrente sanguínea. E esse processo ele envolve desde o esvaziamento do estômago, ou seja, a partir do momento que você ingeriu esse líquido, até o transporte para a parede intestinal. Então, ou seja, esse processo ele acontece dentro do nosso organismo, fazendo com que haja a absorção desses líquidos, principalmente dentro do nosso intestino, mas também em cima do esvaziamento gástrico feito pelo nosso estômago. Então, alguns fatores que influenciam a hidratação. Falei anteriormente, o tipo e o nível de treino, intensidade, a temperatura, a umidade, o ambiente e o equipamento. Então, o que fica claro para nós? A ingestão de líquidos, basicamente, a gente inicia qualquer processo de hidratação com a água. Mas a absorção desses líquidos, ou seja, nós precisamos do carboidrato para suprir algumas demandas de diminuição de substratos no qual nós colocamos o nosso organismo para ser usado. Ou seja, a partir do momento que eu estou fazendo algum exercício, eu estou usando uma fonte de energia. Essa fonte de energia que venha do carboidrato, eu preciso de
alguma suplementação de carboidrato junto com a água. E aí vem basicamente o sódio em 2 momentos para ajudar na distribuição desses líquidos, ou seja, ele permite aquela função do trato gastrointestinal e da absorção sobre o intestino, e também, principalmente, na retenção desses líquidos. Eu preciso estar hidratado, mas também eu preciso me manter hidratado. Então, alguns fatores que influenciam a hidratação é o tipo e a intensidade do exercício, a umidade. Eu já tive momentos onde eu fui jogar com o Santos em Manaus, onde muitas vezes você joga com umidades ali de 70%, 80% relativas do ar, onde muitas vezes o atleta não é que ele não sente a necessidade de hidratar, mas ele não transpira, porque você fica com aquela camada de líquido, de sais na pele. Então, muitas vezes, ele perde aquela percepção e isso é muito ruim para manter a temperatura corporal. Não há um resfriamento correto. Então, você pode ter um dano e um problema da desidratação baseado em cima da umidade. A temperatura elevada, nós que moramos aqui num país tropical, sabemos e é sabido que isso causa... E toda vez que estamos submetidos a temperaturas mais altas, a desidratação ela aparece. E é importante, é uma discussão que a gente fez muito dentro do futebol, sobre os jogos na hora do almoço. Eu tive uma participação em 2 finais de Copa São Paulo, em 2013 e 2014, onde os jogos iniciaram às 11 horas da manhã, com mais ou menos 28 a 30 graus de temperatura. Junto com a Gatorade, a gente conseguiu fazer uma boa estratégia. Eu vou falar um pouquinho de estratégias lá na frente, mas a temperatura influencia demais no processo de desidratação e se a desidratação acontece, como eu falei anteriormente, nos danos da performance. E o equipamento e o ambiente. Se eu vou estar num ambiente um pouco mais propício, ou seja, onde eu consiga ter um processo mais fácil de hidratação, eu vou conseguir repor esses fluidos para os meus atletas. E muitas vezes o equipamento. Tem esportes onde os equipamentos são mais leves e tem esportes onde os equipamentos são mais pesados. Por isso que as grandes marcas procuram a trabalhar em cima de tecidos onde ajudam a melhorar essa termorregulação e não atrapalhar com a questão da hidratação. E aí, como eu falei anteriormente, só para citar as 4 fases, né? Então, a gente tem a ingestão feita pelo líquido, o líquido, no caso, rico em carboidrato e suporte hidroeletrolítico. A gente tem a absorção, essa absorção é feita ali pela questão gastrointestinal. A gente tem a distribuição e a retenção, as 4 fases da hidratação do processo fisiológico. Esse slide ele é interessante, eu não vou falar muito sobre ele, porque eu acredito que o professor Ian vai falar um pouquinho, mas é interessante dizer que muitas vezes a sensação de sede, ela não é o que vai te trazer o que necessariamente você precisa hidratar. Esse slide, vou deixar para o professor Ian falar mais rapidinho. O nível básico de hidratação, ou seja, a osmolaridade do plasma, ou seja, é o momento onde a concentração de partículas dissolvidas do plasma estão normais, fica em torno de 285. Acima de 290, assim, 293, é o momento onde tem um limiar, onde você está ou não vai estar desidratado ou sofrendo os danos da desidratação. Mas como eu vou deixar para o professor Ian falar sobre isso, dá uma olhada. O DH é um hormônio que, junto com os rins, eles dão sinais que existe uma desidratação, uma perda excessiva de líquido pela urina. Aqui, o indivíduo ainda não está com muita vontade ou não está querendo suprir o seu organismo com líquido, mas os níveis de ADH já estão altos. Então, é importante dizer, alguns papers mostram que a sede seria um indicativo para a hidratação, mas esse slide mostra que não necessariamente. Basicamente, os fatores hormonais aqui, próximos ali nos rins, e que levam informação ao sistema nervoso central, apresentam índices ligados à desidratação antes do que o ser humano sinta necessidade de se reidratar. Para finalizar esse processo, os fatores do esvaziamento gástrico, né? Eu vou mostrar um slide anteriormente, mas você tem o volume, você hidratou,
você tem um tipo de carboidrato que você usou para hidratação, ou seja, você fez uma constituição daquele líquido, a posição do teu corpo, de que forma você está sendo hidratado, deitado, levantado, correndo, em pé, a osmolaridade da bebida, ou seja, a concentração dela, o conteúdo energético, o conteúdo dos eletrólitos, a intensidade dos exercícios e o pH da bebida, ou seja, temos aí 3, 6, 8 componentes importantes para influenciar no esvaziamento gástrico. Olha que interessante esse paper. E eu depois vou falar sobre um acontecimento que vi muitas vezes dentro do clube. É um artigo de 1999, de Murray, da importância da densidade do suplemento que você vai usar. Eles compararam o esvaziamento gástrico com componentes, com líquidos só de água, líquidos com 6% de carboidrato, que é a proporção de carboidrato que nós temos no Gatorade, e um líquido com 8% de carboidrato dentro dessa concentração. E, se vocês olharem agora a animação, o que eles acharam? Em líquidos onde eram ricos só em água ou com 6% de carboidrato, o esvaziamento gástrico foi bem feito e foi feito da maneira correta, ou seja, houve a ingestão, e da ingestão houve o esvaziamento, e a partir daí proporcionou que há absorção e a retenção no organismo. Agora, suplementos onde há um percentual um pouco maior de carboidrato, houve um resquício sobre esse esvaziamento gástrico. E é sabido, e vocês já tiveram contato com alguns atletas que se sentem um pouco pesado com algum tipo de hidratação. E aí, só um adendo sobre esse tema, um dos grandes desafios que eu tive dentro dos clubes no qual eu trabalhei era mostrar, muitas vezes, quando nós recebíamos os suplementos em pó, para os profissionais que iam produzir esses líquidos, iam produzir esses fluidos para os atletas, que respeitassem os percentuais corretos para que não haja esse problema que eu mostrei nesse paper para os senhores. Então, fica claro que é necessário respeitar os percentuais para que a gente não encontre nenhum problema sobre o esvaziamento gástrico e não traga nenhuma sensação de peso para o seu atleta. Então, a concentração, a composição da bebida, ela não é o único fator importante. Tem um fator extremamente importante sobre a hidratação nesse processo. E eu deixei aqui separado para falar um pouquinho sobre o sódio. O sódio, ela é importante para manutenção da concentração, ou seja, um líquido com a concentração exata de carboidrato e sódio, ela vai ajudar na manutenção desse eletrólito dentro da sua corrente sanguínea. É sabido que a bomba de sódio e potássio ela é importantíssima para qualquer tipo de contração que exista fibras musculares no nosso organismo. Então, nós estamos falando desde fibras musculares até de fibras cardíacas. E o sódio ela vai proporcionar um maior volume plasmático. É importante manter essa concentração de sódio na bebida para manter essa manutenção desse eletrólito no sangue e o maior volume plasmático na corrente sanguínea. Olha que interessante também, uma outra comparação, que a presença de sódio na bebida, ela aumenta a reabsorção de água pelos rins. Então, assim, então a urina é menos formada, ou seja, a partir do momento que eu tenho uma concentração exata de sódio dentro dessa minha bebida, eu vou produzir menos urina. Automaticamente eu vou conseguir ter uma retenção maior desse combustível líquido dentro do meu organismo. Então, a gente está numa fase entendendo que, para a fisiologia do processo, o sódio, a composição do carboidrato e a quantidade de líquido no qual eu vou ingerir, ela vai proporcionar uma osmolaridade maior do sangue, uma concentração maior no sangue e, como eu disse anteriormente, uma reabsorção maior desses combustíveis, desse líquido, desse carboidrato dentro do meu sistema, que vão proporcionar um recurso ergogênico para o meu esporte.
Então, se vocês olharem esse paper, olha a diferença em relação a suplementos ou só a ingestão de água. Vou entrar num fator importantinho. Às vezes até o Orlando comentou, é rápido, é muito rápido, 20 minutos é muito rápido. Às vezes eu tenho medo de estar correndo, mas espero estar sendo sucinto e estar entregando para vocês a melhor informação possível. Mas vou falar um pouquinho da hidratação e da performance. E vou citar aqui alguns artigos pontuando no quanto é importante a questão da hidratação em relacionamento à performance. Eu separei aqui um artigo, esse artigo Hydration and the Muscular Performance. O quanto os fluidos, o quanto esse combustível está afetando a força, a potência e a alta intensidade de endurance. É um artigo de revisão de literatura, é um artigo que tem vários artigos dentro de um artigo só, e eu peguei esse paper justamente para mostrar para vocês, e não vou falar de cada um tipo de cada literatura escrita aqui, porque nós teremos que ficar muito mais tempo envolvidos aqui no nosso encontro, mas se vocês olharem, vocês estão com a tela espelhada aí no computador de vocês, se vocês olharem, decréscimos muito grandes da capacidade de força, vejo aqui decréscimos até de 11,5%, chegando a quase 12,5% na extensão do joelho num teste isocinético de 300 graus por segundo, por exemplo. A mesma coisa eu vejo na potência. Eu vejo uma queda muito grande na potência, por exemplo, num teste de engage ou num teste de extensão de joelhos também, chegando próximo de 16%. E aqui, quando eu olho para um teste de ciclismo, ou seja, proporcionar uma avaliação de potência muscular para um ciclista, onde ele usa muito dessa capacidade para ultrapassagem, para sprints finais ou para starts, você tem uma queda de mais ou menos 21%. E na resistência, a gente vê aqui índices muito altos, chegando até 31% num teste aqui relacionados a membro superior. Então, ou seja, a desidratação parece influenciar negativamente a força, potência e resistência. E aí, um outro paper que eu coloquei aqui sobre a desidratação e a diminuição da capacidade de realizar sprints em jogadores de basquete. Então, se vocês olharem a animação, foi feita uma comparação. Esse paper ele mostrou atletas totalmente hidratados, atletas onde perderam 2% do seu peso corporal e atletas que perderam 4% do seu peso corporal, ou seja, desidrataram em cima desses percentuais apresentados. Então, ou seja, com o passar do tempo, com o passar da desidratação, à medida que isso for aumentando, a capacidade de gerar velocidade e sprint também for diminuindo. Então, junto com o paper que eu mostrei anteriormente, esse também mostrou uma diminuição na performance, onde eu apresento 2% e 4% de desidratação. Mas, vou falar rapidamente, porque o professor Ian vai falar também sobre isso. A ideia de você entender tudo isso parte do laboratório. Então, avaliar, identificar as necessidades individuais, criar o perfil individual, estruturar as estratégias, atribuir valores às informações coletadas. Eu, como fisiologista, não gosto de coletar uma informação, colocar dentro de uma gaveta ou fazer apenas um gráfico bonito. A minha informação ela tem que atribuir valor. Então, o laboratório tem que fazer isso. O professor Ian vai mostrar muito bem isso e o professor Orlando também muito bem isso na última apresentação. Mas é importante dizer que, assim, se eu sei que a taxa de suor ela resfria o meu corpo e eu perco mais ou menos em média 1 litro a 2 litros por hora, eu preciso proporcionar para o meu atleta reidratações relacionadas a esse tipo de informação que eu já tenho na literatura. Mas quando eu mostro para vocês esse teste aqui rapidinho, o sweat test, acho que o professor Ian vai falar mais rápido, vai falar mais profundidade sobre isso. É um teste de suor onde eu consigo identificar a quantidade total de líquido que o meu atleta perdeu e também as
variações e os eletrólitos perdidos junto com esse líquido total perdido. Eu consigo ver sódio, potássio, magnésio e também identificar a quantidade de carboidrato que eu também deixei de hidratar e de proporcionar para o meu atleta. Eu coloquei esses 4 exemplos, esse é um teste que a gente fez no Santos, e se vocês olharem, diferentemente, cada atleta tem uma característica. Eu tenho atletas aqui que perderam menos de 1%, eu tenho atletas que perderam quase 2,5% do peso corporal, eu tenho outro atleta que perdeu menos de 1%, e eu tenho um atleta que praticamente não desidratou, porque fatalmente ele respeitou e ele fez a lição de casa. Então, a individualidade biológica, a posição, muitas vezes, que esse atleta está dentro do seu desporto, os fatores externos, a temperatura, a gente citou isso anteriormente. E se ele é titular ou reserva, muitas vezes influencia sobre essas informações. Mas por isso que é importante o laboratório identificar e criar os perfis individuais. E aí vem as estratégias do jogo e de treino. Na minha premissa sobre hidratação, no qual, como fisiologista, sempre fiz parte dentro dos clubes que eu trabalhei, é manter o atleta salvo, mantê-lo jogando e não deixá-lo de hidratar. Mantenha sempre ele em hidratação. Então, são as 3 premissas que eu sempre mantive com os meus atletas em clubes. E aí, só para vocês entenderem rapidamente, eu coloquei uma rotina, isso é uma rotina de treino, tá? Normalmente nos clubes, como que a gente faz? A gente tem um questionário de bem-estar, onde a gente consegue ver os controladores de carga. Eu não vou entrar sobre esse assunto aqui, mas dentro desses controladores de carga, está no pré-treino a coloração ou muitas vezes a coleta dessa urina, o peso e a quantidade de líquido que esse ser humano, que esse atleta vai ingerir. E aí, junto com a identificação da temperatura, da umidade, a característica da sessão de treino e a duração, eu consigo individualizar o processo no meu pós-treino. Eu consigo reavaliar essas informações e proporcionar para o meu atleta quais são as reais necessidades que ele precisa para a recuperação. Porque durante o treino, eu já tive a informação, eu já sei o que ele precisa, e o quanto que ele desidrata, e o quanto que ele precisa desse suporte, mas no meu pós-treino, eu preciso fazer com que esse meu atleta, junto com o advento da hidratação, tenha um recover bem feito para que ele esteja apto para a próxima sessão de treinamento. E no jogo, é interessante entender que eles iniciam basicamente desidratados, tá? Consomem cerca da metade dos líquidos nos quais estão perdendo com suor. Muitas vezes é muito difícil colocar isso na cabeça dos atletas, mas a gente vem educando, a gente faz palestras, eles entendem, eles começam a entender e começam a usar e começam a proporcionar isso para o dia a dia deles. Eu preciso fazer um estudo como fisiologista, aonde eu vou jogar, aonde vai ser o treino, qual que é a característica do treino, qual que é a característica do lugar que vai ser a partida, qual que vai ser a temperatura no primeiro tempo, qual que vai ser a temperatura no intervalo, porque eu, aqui no Brasil, estou dentro de biomas diferentes. Ora eu jogo no sul, com uma temperatura de 10 graus, ora eu vou jogar no Nordeste, beirando ali 35, 36 graus. Então eu preciso bolar uma estratégia individualizada e o laboratório já me traz essas informações. Olha esse paper rapidinho, isso também é uma informação que eu também extraí da época que eu estava no Santos. Basicamente, todos os atletas em fase de desidratação no pré-match, ou seja, na pré-atividade, na pré-participação da partida. Por isso, é importante mantê-los hidratados. 2 estratégias que eu uso. A primeira, dentro do vestiário, né, no pré-match, né, no pré-match, aquilo que eu falei que respeitando as informações do American College, a gente vai proporcionando 2 horas antes da partida, momentos de hidratação para esses atletas, mas no meu warm-up, a gente tem pelo menos 2 ou 3 paradas durante o aquecimento para reposição de fluidos para esses atletas, e no intervalo é importante você manter esse posto de hidratação no vestiário. Pela característica do jogo, falando basicamente do futebol, que é o esporte que eu vim, as oportunidades de hidratação elas são escassas. Então, ou seja, dificilmente tem uma parada onde a gente consegue reabastecer esses atletas. Hoje, junto com as federações locais e a Confederação Brasileira de Futebol, a gente conseguiu chegar em momentos de paradas dependendo da característica
e do bioma onde está sendo feito aquele jogo. Eu mesmo já proporcionei reidratação para árbitros, que muitas vezes eles são esquecidos e também eles sofrem muito com esses efeitos da desidratação. Mas, basicamente, a reidratação é importante. Durante a prática, eu coloquei aqui, durante a prática, 2 vezes no dia, ou seja, se você tiver numa sessão de treinamento, pelo menos 2 momentos de hidratação, tá? Para restaurar esse balanço e essa hídrico dentro do seu organismo. Em torneios e jogos, é importante você criar as estratégias. Em competições, em todos os momentos. E também, como eu falei anteriormente, após as pesagens, para proporcionar um ótimo recover e um ótimo reabastecimento por esse sistema que foi comprometido. E aí, para encerrar, eu acho que eu estou on time, o resumo da minha apresentação. Desenvolva um plano de ingestão de líquidos baseado nas mudanças do peso corporal para minimizar a perda de peso de até 2% do peso corporal. Ou seja, a partir do momento que você começa a sofrer com esse dano de perda de mais ou menos 2% de peso corporal, eu mostrei anteriormente e é sabido que você passa a ter um dano, uma mudança de performance. Então, ou seja, vocês precisam criar estratégias para isso não acontecer. O sódio é importante para reter e distribuir o líquido dentro do corpo. Ele tem uma função importante de retenção e uma função importante da manutenção desse líquido dentro do nosso organismo. E é importante você repor, a partir do momento que você perceber que você tem uma perda aí de 1,5 litro a cada quilo aí, de sódio, você repor isso para o seu atleta, para o seu clube com o qual você está trabalhando. Ufa, eu acho que eu consegui. Denise.